a estreia portuguesa de um filme do Sérgio Treffaut, a quem dedicámos uma retrospectiva no festival. Este filme, A Noiva, encerra também essa retrospectiva e publicou-se esta brochura que podem adquirir ali, tem um preço simbólico, junto da bilheteira, e que tem um texto inicial da Maria Mendes e depois também tem uma conversa com a Maria, com a Margarida Medeiros e o Miguel Valde Almeida, com o Sérgio. É uma ótima leitura para acompanhar a obra do Sérgio que mostramos aqui ao longo destes dias. Este filme teve a estreia no Festival de Veneza, na secção Horizonte, e na semana passada no Festival de Sevilha ganhou o prémio Nueva Ola e continua o seu percurso por vários festivais, vai estrear em Portugal provavelmente em janeiro, em breve anunciaremos a data de estreia, e em França em março. Sérgio, muito obrigado. Dou-te a palavra. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Isso daqui é ótimo para ler no dentista também, porque é muito leve, é muito fácil, é muito divertido. Nós nunca estamos de acordo uns com os outros sobre qualquer filme, portanto, não é uma leitura enfadonha, nem é dizer que é tudo ótimo, antes pelo contrário. Além de obrigado, eu só vou dizer duas coisas sobre o filme antes, que é, por favor, não esperem encontrar nesse filme explicação para aquilo que vocês não entendem. Porque eu também não entendo, e é porque há uma dimensão de incompreensão e de inentendibilidade neste universo. Então, o objetivo foi apenas nos aproximar e estar mais perto desse universo do que chegar em teórico de sociologia, de jornalismo, de política e dizer isto é assim por isto. Portanto, não tirem o cavalinho da chuva. Não há explicações para ninguém. E agora, antes de começar, isso foi um grande desafio, um desafio enorme. Imaginam que fazer um filme no Iraque em plena pandemia, com produção exclusivamente portuguesa e recursos relativamente limitados, é difícil. Eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, a Joaninha. Cara, é bom você dizer qualquer coisa, gente, antes da gente chamar mais alguém. Obrigada por terem vindo. Eu espero que gostem. Foi um trabalho muito, muito bonito, com uma equipa muito bonita. Então, eu chamaria o Hugo e o Diniz, que estão aqui algures. O Diniz tem sempre, temos sempre esse combate de eu cortar metade do filme, mas ele ainda sobrevive, apesar de eu cortar metade do filme. Eu gostaria, o João Ribeiro não está aqui, que fez a fotografia, porque está a preparar umas filmagens para amanhã de manhã cedíssimo. Da equipa nós temos o Paulo Américo, temos o Flávio, quem mais aqui temos da equipa que eu de repente estou aqui? Temos o Bruno, que está escondido em algum lugar. O Bruno não está sozinho, o Bruno vem com uma violeta. Bruninho, vai, desce. O Paulo Mil Homens. Temos o Paulo Mil Homens aqui dentro, que está ali, eu estou vendo. É o Paulo Mil Homens que está ali, não é? Está aqui. Onde é que está o Paulo Mil Homens? Está escondido. Enfim.
A Violeta ainda não existia, como vocês podem imaginar. Foi inventada depois do filme. Nós estivemos... E não há mais ninguém... O Pedro Marques está aqui, é verdade. O Pedro Marques é a pessoa mais importante para que isso seja parecido com o que é. Onde é que ele está? Está escondido. Eu não tinha certeza que o Pedro estivesse aqui. O Pedro é responsável da montagem do filme. A Rosa. Eu disse, não está o João, mas está a Rosa. Pode vir, por favor, Rosa. Bora, Rosa. Eu peço desculpas, estando lá fora, faz-se uma confusão sobre quem está. Há mais alguém que eu esteja esquecendo? A Tati. A Tati está aqui, sim, desculpa. Vem. Bem, é só para dizer que não sou o único culpado de que essas coisas sejam assim. Essa menina, vocês verão facilmente que ela é culpada, aquele rapaz também, aquele também. Os outros vê-se menos, eu não sei. Vocês depois podem bater, no final nós conversaremos com quem quiser. Eu disse às pessoas, o Bruno fez a coordenação de produção e a direção de produção local, sendo que nós tínhamos uns produtores que tratavam de nós lá também. O Paulo Mil Homens foi o assistente de realização que... tratava com toda a nobreza e distinção os assuntos mais inimagináveis, quando nos diziam, era impossível isso, porque o realizador não pode... Não, o realizador quer, se faz. Era assim, não era? E o Pedro foi quem me aturou no momento em que eu dizia que não existia filme nenhum, e ele lá pegou nisso e mostrou que ainda existia um filme. E a Rosa foi quem foi capturada pelo João Ribeiro para ir para o Iraque, para ser assistente dele na imagem, na iluminação, não o primeiro assistente, que é o Daniel, que não está aqui, mas para que aquilo fosse possível. E a Tati não foi. A Tati ficou em Lisboa e ficou tratando de tudo que era necessário enquanto nós estávamos lá. É isso. Boa projeção. Então, eu só vou vos contar 2 ou 3 coisas antes de vos passar a palavra, bom, a Joana vai responder a muito mais perguntas, porque é o grande desafio também dela, é vos contar a origem do filme, só uma coisa muito pequenininha. Eu não caí de paraquedas no Iraque, fiz um filme há muitos anos atrás sobre o Egito, sobre os cemitérios do Cairo, em que o Cairo tem 20 milhões de habitantes, 1 milhão vive dentro de cemitérios. Eu fiz um documentário sobre isso, circulei muito, mostrei em muitos países árabes, entre eles o Iraque, pelo qual tive uma verdadeiro interesse e paixão. Cheguei lá pouco depois dos americanos estarem a sair do Iraque, depois, enfim, dos processos da Saddam, etc., 2012, por aí, 13. E fiquei muito impressionado porque conheci muitos jornalistas que explicaram que uma das grandes teses norte-americanas era que, colocando no país eleições livres e uma imprensa livre, antigamente, no tempo de Saddam, existia um jornal de Estado, uma televisão de Estado e uma rádio de Estado, de repente conseguiriam... A tese de Estado era essa, ter uma democracia próspera e uma paz, enfim, tudo que não aconteceu. Quando eu estive lá, explodiam bombas por todo lado. Quis fazer um documentário sobre essa falsa tese de Estado, sobre o impossível processo de democracia falsamente implantado, e não foi possível porque logo em 2014 Mossul já estava nas mãos do Estado Islâmico, que, como muitos de vocês sabem, é em grande parte feito de pessoas que saíram do exército iraquiano, sunitas, quando os xiitas tomaram o poder. Enfim, é toda uma questão muito complexa. E aí o filme já seria outro, e aí eu, como vocês, como toda a gente, fiquei absolutamente pasmado com a chegada de pessoas, de jovens ocidentais, não necessariamente muçulmanos, de origem agnóstica, cristã, seja qual for, que de repente, por um idealismo qualquer, iam parar
ao Estado Islâmico. E então nasceu o filme assim. É só para vos dar a origem, levou bastante tempo a ficar fechado. Não levou tanto tempo assim, porque eu primeiro escrevi um filme sobre que era a história de um combatente. Muitos de vocês terão visto nas páginas do Expresso, de todos os jornais, a história do Fábio Poças, da Bárbara, da Ângela Barreto, que serviu de um dos exemplos possíveis, mas vários outros para o trabalho da Joana. E ao fim de 2 anos escrevendo um guião que era muito parecido com um biopic, com uma coisa que parecia da Netflix, eu achei que aquilo não era a minha cara, que eu não queria apresentar aquilo, que não me interessava. E em 1 mês e meio tinha aquelas coisas que a gente conhece, que são os concursos do ICA para apresentar. E em 1 mês eu escrevi o guião, que é pouco mais ou menos o que vocês viram. E depois foi toda uma outra batalha para fazer o filme. Mas só para vocês saberem que foi assim que a coisa se fez. Joaninha, você quer falar um pouquinho antes das pessoas? Acho que não. Paulo? Não é para dizer que eu, quando vi o filme, fiquei extremamente impressionado, porque acho que é um terreno difícil, de não cair em clichês, nem cair em pontos de vista dogmáticos e, sobretudo, criar ali um equilíbrio entre sem julgamentos nas personagens de ficção que tu fazias, e acho que desde a partida, achei que foi dos melhores filmes que eu tinha visto este ano, e que por isso que depois aceitei logo a proposta quando o Sérgio falou comigo, se eu queria ajudá-lo na parte internacional e na distribuição nacional, e depois até agora temos tido alguma sorte. O filme merece, e o Sérgio também. Aproveitei também para fazer uma retrospectiva para quem aqueles que se interessam e aqueles que não se interessam, mas que tivessem curiosidade para poder viver os filmes do Sérgio. Queria ter muito mais gente do que tivemos, mas em alguns ainda tivemos espectadores importantes, e aqui estamos. O filme agora vai seguir a sua carreira. Em termos puramente práticos, antes de passarmos ao debate, dizer que o filme estará muito provavelmente na primeira semana de janeiro aqui em Portugal, e estreará em março, finais de março, em França. Isso são aqueles 2 países onde ele já está assegurado. O filme acabou de receber um prémio importante em Sevilha, e também tem a sua carreira de festivais asseguradas, e agora é vocês dizerem o que é que pensam, o que é que querem saber, e eu a trabalhar, para depois mostrar o filme um bocado de todo lado. Perguntas? Ainda são sob choque? Obrigado. Olá, boa tarde. Desculpem, isto talvez não seja muito central no filme, mas eu tenho uma filha adolescente, não sei que idade teria a Bárbara. Quando entrou o Miguel, fiquei assim um bocadinho sem chão, e portanto isto não é o tema central do filme, mas queria saber o que é que pensaram sobre o pai e a filha, aquela relação, a aproximação, a ausência da mãe. Há poucas palavras, mas há uma relação importante, há a forma como os dois vivem o julgamento, e é só isso. Queria saber o que é que pensaram sobre as 2 personagens, o encontro e aqueles silêncios grandes, as poucas palavras que há, e é isso. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, por uma razão simples, é que das coisas fundamentais que eu poderia ter dito, eu não disse no início. Das motivações principais que me guiaram na escrita do guião como ele existe, foi o conhecimento das associações de pais na França e na Inglaterra, de jovens que pedem entreajuda uns aos outros para entender esse assunto. É diferente a situação de pais dos quais de filhos que continuam num islamismo radical, de filhos que de repente se converteram totalmente a um pensamento anterior. Mas o estado de pais perdidos, tanto com filhos que voltaram para o Ocidente, que estão ou em prisões ou livres, é muito grande. Eu abusivamente penso às vezes que essa situação de não entender o que nos aconteceu aos filhos é algo
de parecido, e talvez, mas eu não sou um especialista, mas eu me pergunto isso, se quando os filhos são, de um momento para o outro, consumidores de drogas pesadas e os pais descobrem rapidamente, ou quando os filhos, ou quando perdem os filhos, que os filhos se matam de um momento sem que ninguém percebesse como perdem um filho. E eu me pergunto se esse mistério pode ser... Eu não quis dar explicações, eu tive essa vontade, embora no filme está claramente dito, a partir de muitas coisas que nós pesquisamos, de vários exemplos, de mães que não queriam mais falar com as filhas. O próprio caso, por exemplo, da Ângela Barreto, a mãe não falava propriamente com a filha, o pai queria... Havia um pouquinho de coisas que nós sabíamos, mas há muitos outros casos. Eu não sei que esses pais sofrem, sei que esses pais querem, e sei que eles sabem que há histórias. Também no meio desse caminho cheguei a conhecer filmes e ver documentários. Um muito interessante, um documentário sueco sobre um avô porque a filha foi para o Estado Islâmico de origem totalmente entre europeu e latino-americano, porque ele era peruano, salvo erro, mas já vivendo na Suécia, e ela se casou com um radical islâmico, teve 5 ou 6 crianças, morreu, o marido morreu, e esse avô vai para o Iraque também, está em Erbil também, mas é o lugar para recuperar a criança que está nos campos de Al-Hol, na Síria, que são coisas diferentes. Os casos da Síria e os casos do Iraque, a situação é diferente. Também um outro caso interessante, não é tanto dos pais, quando nós estávamos em Veneza agora, estava em exibição um filme que é do estilo contra o qual eu fiz este filme um pouco. É um filme de uma jornalista italiana, parecido com várias reportagens que eu tinha visto francesas antes, em que há uma espécie de duplicidade do entrevistador e que há um pré-julgamento, em que o jornalista, nesse caso cineasta, se coloca na posição de juiz, se coloca na posição do julgamento, que é o que esse filme, de alguma maneira, sem fugir a querer ter a minha opinião sobre as coisas, se coloca. Quando ela diz que eles eram todos um bando de assassinos, será que para aquela personagem aquilo é verdade ou não? Não tenho a certeza. Eu tenho a certeza que ela está ali para salvar a pele. Relativamente aos pais, são em milhentos casos diferentes e diferentes uns dos outros. Primeiro, parabéns pelo filme. Sérgio, eu já conhecia um filme seu para isso, que é muito diferente e gostei muito, e muitos parabéns por este filme. Parabéns a todos os envolvidos, e queria fazer uma pergunta à Joana. Não sei se és religiosa, se segues alguma religião, mas gostava de saber, já percebi que estudaste alguma coisa sobre casos parecidos, mas gostava de perceber como é que foi a tua preparação para esta personagem. Olá, obrigada pela pergunta. Sou uma religiosa não praticante. É, assim, uma questão. Como é que eu me preparei? Então, cristã. Fui à procura de mais informações, de depoimentos, entrevistas que fizeram a estas mulheres, aos pais também há depoimentos dos pais. E tentei ao máximo perceber como é que me poderia colocar na pele desta rapariga, que na altura tínhamos a mesma idade, só que éramos de mundos completamente diferentes. Se bem que esta figura, esta personagem está dividida entre 2 mundos, não é? O Ocidente e o Oriente, e daí depois aparece o pai que a vem salvar ou buscar. Mas a preparação, então, também se fez muito do que aconteceu por lá. Fiz muita pesquisa, escrevi muito, questionei-me muito sobre como é que seria ter aquela idade e ter feito tomado uma decisão daquelas, e estar à beira de um julgamento, não é? Pode ser condenado à morte. Como é que se vive com isso? Já ter 2 filhos,
estar grávida, toda esta procura de um corpo naquelas circunstâncias da barriga, mas foi tudo dado por aquilo que vivemos todos em conjunto, com a equipa, com as mulheres que faziam parte do filme e com quem tive a sorte de privar e conviver de perto. Muita da relação que está ali era a relação que nós tínhamos no dia-a-dia. Sim, eu acho que além disso, há coisas assim muito práticas. Está aqui na sala o Ashraf, onde está o Ashraf? Sim. Que foi o primeiro coach. A Joana não fala uma palavra de árabe e não nem fala uma francês. Palavra de francês. Ela teve um coach de árabe, ela teve um primeiro, depois teve um segundo coach de árabe e teve o Ashraf, que eu conheço de longa data, que foi que foi quem fez a voz da Cidade dos Mortos. E depois no Egito havia um coach todos No os Iraque. dias, no Iraque, perdão, praticamente de chicote, por causa do sotaque iraquiano. Isso era muito importante. Além disso, uma outra coisa que você não contou que é importante é fui que... para o campo. Sim, bom, há algo no filme que perturba, que há uma dimensão de narrativa ficcional completa, mas há uma verdade das pessoas, dos lugares. Essas pessoas não são, obviamente, prisioneiras do ISIS. Nós as fomos buscar em campos de refugiados sírios, mas a fisionomia... São curdas sírias, é muito parecida, os hábitos são muito parecidos, o vestimenta pode ser muito parecida, eu não precisava de explicar a elas como é que aquilo era, porque eram elas que me explicavam. É mais ou menos assim que a coisa se processa, da mesma maneira que a relação das crianças... Eu não podia escrever de jeito nenhum qual era a relação das mães com as crianças. Isso aconteceu e fomos aprendendo. Só que essas curdas sírias nada têm a ver com as prisioneiras do ISIS, porque a um dado momento nós estávamos a filmar, elas, não há mais planos, tiravam a roupa, começavam a fumar, e era mais ou menos assim. Não eram. E a Joaninha passou 2 ou 3 dias nos campos, que não são exatamente como este. Este campo não é um campo de refugiados sírios, é um campo de refugiados yazidi, que dura desde de 2015 ou algo parecido, 16, certamente. Portanto, é um campo que também tem a sua história. Nós construímos mais 2 ruas de tendas, mas a produção foi simples para se fazer. As senhoras vinham de um outro campo, que é um campo de sírias. E isso faz parte também, quando me perguntam a minha maneira de fazer documentário ou não, e ficção, não guardo nada da maneira de filmar do documentário, exceptuando aquelas coisas com as crianças que vocês viram, que são feitas de câmara-mão, graças ao João Ribeiro, que é um mestre em filmar situações em câmara-mão de documentário, mas o resto é numa maneira muito ficcional. Agora, a realidade, sim, isso tem que ser, e nós escolhemos os figurantes a dedo, e passamos semanas a escolher, e as crianças, e assim por diante. Ok, a minha questão é, porquê focar nesta parte específica? Porque eu acho curioso focar nesta parte específica da vida da personagem, quando a tentação de qualquer argumentista poderia ser como é que ela se radicalizou, ou seja, porquê focarmos nesta parte já no pós, entre aspas? Eu tinha escrito um argumento inteiro sobre isso e joguei no lixo. A razão é porque me pareceu, eu centrava mais na figura masculina de um rapaz do subúrbio de Lisboa, de origem africana, e que ia para a Inglaterra jogar futebol, baseado em fatos reais, e que se convertia, etc, etc. Mas aquilo tudo me parecia muito uma coisa para televisão, em contar essa história, e depois eu não sei, e muito causa e consequência. Essas causas e consequências me irritavam. E eu, de fato, fiquei fascinado por esse mistério que foi quando caiu Mossul e que havia 500 mil órfãos, não é pouca coisa, 500 mil órfãos, e não sei quantas mulheres, que de repente, o que é a história de uma menina de 20 anos
Porque, e também tinha feito um filme sobre campos de extermínio antes, o Treblinka. E o que está na cabeça de uma menina de 20 anos que passou por tudo isso, que passou pelo horror absoluto, que de repente saiu de casa com 17 anos e tem 2 crianças, está grávida de uma terceira, tem o futuro pela frente. Tudo isso me fascinava, foi por isso que tomei essa opção. O que você sabe sobre a situação das bárbaras? Ou seja, foram todas libertas? Cumpriram pena? Essa estatística você tem? Não tenho a situação à vida. Olha só, para você ver, por exemplo, o que é mais fascinante, mais impressionante é a história do limbo, porque entre 2017 e 18, quando cai o Estado Islâmico, começo de 18 ou final de 17, e a data de há uns meses atrás, a França não tinha se pronunciado sobre a questão do repatriamento e agora decidiram se pronunciar. Portugal nunca se repronunciou. Então, a questão de o que aconteceu com todas elas, eu sei que na Síria existe o campo de Al-Hol, ou seja, uma questão de campo. No Iraque, houve julgamentos, expulsões e repatriamentos, mas não há uma coisa assim tão numérica e clara. Porque ao longo do tempo vão se contando essa história, não há um resumo. O que é claro é que os Estados ocidentais tiveram uma política nunca escrita, dizendo: os homens façam-nos desaparecer todos. Não temos qualquer palavra a dizer sobre isso. Os que se converteram a um islamismo radical e que eram portugueses, franceses, ingleses, qualquer coisa, os franceses e os ingleses eram mais claros nesse campo porque mandavam snipers ou mandavam para matar os cidadãos ingleses e franceses, e as mulheres não havia uma coisa por baixo da mesa que não se ia condenar, o que está na frase final do filme, condenadas à morte iraquianas houve, condenadas à morte turcas houve, condenadas à morte russas houve, do Tajiquistão e coisas, houve. Ocidentais, isso teria levantado questões diplomáticas eventualmente, não está escrito em lado nenhum, mas a história é que isso não... A um dado momento se falou de uma alemã que talvez, mas não é condenada à morte. Agora, esse limbo é um limbo muito complicado, o filme também aborda isso de maneira muito leve, ou muito pequenininha, que é quando as crianças não podem ir para a prisão e ficam ali, elas ficam ao Deus dará, e as que ficam 5 anos à espera de um repatriamento têm provavelmente mais condições de criarem vontades de vingança e radicalização, etc. Mas não tenho números assim simples para colocar em cima da mesa. Em relação a muitas das mulheres que eu vejo aqui neste filme, Sérgio, e os planos que tu fizeste com aquelas mulheres encarceradas, é quase difícil não me lembrar das tuas mulheres do Raiva, aquelas mulheres de preto também. É impossível não haver aqui uma semelhança física entre elas e a maneira como elas estão retratadas. Mas eu só pedi a palavra para vos dar os parabéns pelo trabalho feito e gostava de vos ouvir falar mais da história que estavam a falar, de como é que filmaram, ou como é que foi estarem junto destas pessoas, até estares a dizer nas questões da preparação da Joana que eram mulheres que vinham de outro campo de refugiados. Como é que foi estarem aqui nesta altura com estas pessoas e que experiência é que está esta, que de certeza que há por trás das câmaras para se traduzir nisto que acabámos de ver? Eu vou deixar a Joana falar, vou só dizer uma coisa pequenininha acerca do Iraque. O Iraque é um país com muitas regiões, mas com uma região autônoma que é o Kurdistão. Nós filmámos no Kurdistão, onde tínhamos facilidades de produção enormes, e eu moro já há alguns anos no Rio de Janeiro, é mais tranquilo passear em Duhok ou em Erbil do que é tranquilo passear no Rio de Janeiro. No entanto, é uma região autônoma com exército próprio, com vários checkpoints de passagem e por isso é quase como viver num estado autônomo. Há uma outra coisa que eu também não contei que é significativa para a rodagem desse filme, é que no Kurdistão, que foi bombardeado pelo Saddam, com extermínio, há uma política de genocídio dos curdos levada a cabo pelo Saddam a um dado momento, houve o reverso da medalha, que é a independência de hoje dessa região, que faz com que as pessoas não queiram falar árabe.
O árabe, o Ashraf, que o diga que trabalhou na embaixada do Iraque, a um dado momento, os curdos querem tudo menos falar árabe. E essas pessoas, obrigá-las a falar árabe, era quase uma violentação. O nosso diretor de produção local, curdo, recusava-se a ir a Mossul, que não é no Kurdistão, que é fora do Kurdistão. As ruínas são as ruínas de Mossul, o helicóptero é um helicóptero do exército iraquiano que aterra em Mossul. E isso para ele era totalmente violento. Ele disse, eu não vou. O diretor disse, eu não ponho os pés nessa terra maldita, já me mataram. Nanana. Então é um país muito dividido, que teve o seu referendo de independência, ganhou 90 e tal %, mas que não teve essa independência. Então, para os próprios atores curdos, para os próprios atores curdos, vocês veem o general e outros que falam árabe, era preciso um outro coach. A mesma coach que trabalhava com a Joana, trabalhava com eles. Isso é importante para se perceber. E essa facilidade de rodagem, quando uma pessoa quer filmar em Bagdá, é um outro grau de complicação e de fiabilidade do que o que nós tivemos. Nós, pequenas coisas, tivemos que em produção existe sempre, mas trabalhamos com bastante tranquilidade e segurança. Agora, sobre as pessoas e isso, Joana? Sobre as pessoas, acho que esta dinâmica entre nós mulheres também cresceu a partir da relação que eu tinha de criar com as crianças, que foi, se calhar, um dos maiores desafios. Então, esta minha ida para o campo também me aproximou das pessoas que lá viviam e que eram as pessoas que filmavam connosco todos os dias. Eu lembro-me de estar lá em casa e a porta estava aberta e as pessoas iam entrando e havia esta questão da barreira linguística. Não falavam inglês, eu também não falava curdo. Fui aprendendo algumas palavrinhas para ter relação com as crianças. E Wara. Calma, Joana. E assim fomos falando por gestos, por fotografias, e nós estávamos diariamente juntas, então quase que me senti adotada, ou senti-me adotada por elas. E muito desta dinâmica de como pegar nos bebés, como adormecê-los, tive de adormecer os bebés muitas vezes, dar-lhes de comer, ser mesmo a babysitter / irmã mais velha deles, mãe. Sendo que houve dias de rodagem que eram dias em que ninguém fazia nada esperando que as crianças estivessem disponíveis. Era muito complicado. O dia do diálogo da Joana com o pai na prisão, nós ficávamos o dia inteiro esperando que os bebés pudessem. Era muito, muito difícil e havia muito respeito. Obviamente, as duas mães das crianças fazem parte daquele grupo. E eu não poderia nunca escrever cenas como quando ela regressa da execução para a tenda e de repente uma criancinha pequenininha, que é filha dela no filme, chega e sai do colo da verdadeira mãe para ir para o colo dela. Impossível, aconteceu, é uma sorte, está logo lá, e foi a primeira take, a gente podia fazer mais 13, isso nunca mais ia acontecer. Então são coisas. E também a questão de, não sei se é evidente, foi muito difícil construir a narrativa, a montagem do filme com o Pedro, para que se percebessem quem eram as crianças que eram filhas dela. Porque as crianças estão sempre nos braços de todos. Ela, quando viaja no caminhão, não é uma das duas crianças que ela tem no braço, é outra. E assim por diante. É o tempo todo assim. Então, sempre as crianças são de todas as mães, o tempo todo. Aliás, a própria mãe do Basil, o Basil que se chama Basil, a mãe do Basil não é mãe do Basil. Não é verdade? Sim, a verdadeira mãe do Basil é uma que mora 3 casas em frente, que nunca está ali. Então, tudo aquilo era algo com o qual nós lidávamos numa dimensão, bom, vamos nos adaptar ao que for possível para que isto funcione. E foi mais ou menos assim, com vários dias a dizer, pronto, vamos parar as filmagens daqui a uma semana ou daqui a 3 dias, porque isso não funciona. E depois funcionava.
Ou então havia muitas coisas que a gente filmava e percebia que estavam escritas, que não iam funcionar, e havia de uma cena, por exemplo, quando a Joana sobe aquela encosta com o bebê a chorar depois da conversa com a Lola Duenhas para ir à loja de roupa, aquilo era o plano de uma outra cena que a gente achou que eu achei que aquilo não funcionava, que eu tinha ideado, e que deu imenso trabalho. Então a gente adaptou para que aquilo fosse outra coisa. E a mesma coisa com várias outras que são de cinema. A gente vai filmar a cena da carne e filma uma manhã inteira um plano complicadíssimo que depois não entra no filme, e o que entra é um simplicíssimo que foi uma inspiração de João Ribeiro. Naquele momento a gente safa isso dessa maneira. Máquinas de vento, gruas não, mas traveling, não funcionava idealmente, e faz outra coisa. Isso é adaptar-se à situação, às pessoas, a elas protestarem porque queriam fumar, aos bebés chorarem, a fazer xixi, todas essas coisas. Mas foi uma bela aventura e fomos muito bem recebidos. Paulo, você quer contar alguma coisa que você... São muitas histórias. Nós fomos, de facto, incrivelmente recebidos lá no Kurdistão. Foi claro que toda a aventura, só para terem uma ideia, quando fomos a Mossul, nós éramos acompanhados por... eram o quê? 6, 7... Carros de combate. Não, era um carro de combate e... Kalashnikovs intermináveis. Há uma pequenina história que houve um dia que estávamos a discutir as Kalashnikov, quantas é que precisavam, perguntaram. Eu disse, não sei, 10, tínhamos falado, e logo a seguir perguntaram-me, e por que não 20? Ok, melhor ainda. E depois há sempre um lado humorístico, e perguntam-me a seguir, e com ou sem balas? Pronto, mas claro que uma pessoa fica sem saber se estão a falar sério ou se a brincar. Mas foi uma aventura, como disse a Joana, e bem, incrível. Foi incrível e uma experiência única. E, de facto, eu agora estou a montar um filme, e há uma frase que se diz, que também estive a filmar, e há uma pequena frase em que se diz, de qualquer das maneiras, as pessoas são iguais em todo o lado. E, de facto, é uma experiência muito exótica, esta de ir para o Kurdistão filmar com o Sérgio, mas, de facto, encontrar a humanidade, mesmo, e acho que é a beleza do filme também, mesmo quando estamos em sítios muito distantes. Mas histórias são centenas, acho eu. Há uma coisa muito importante que é simplicíssima, é que da equipa local, nós éramos 3 gatos pingados que vocês viram aqui, sendo que alguns não estavam, o Pedro Marques não estava lá, enfim, éramos 3 ou 4 pessoas que estávamos lá, e da equipa iraquiana havia 3 pessoas que falavam inglês, e eram 50, e os figurantes ninguém falavam. E fazer um filme com um diretor de arte, estava aqui a Zé há pouco, que não fala inglês, é confuso. Muita gente não falava nada. Então, e depois, e outro detalhe, vocês podem achar que é exagero meu, que é boa vontade minha pôr os bebés nos braços dos militares. Não, eu vi isso muitas vezes, e nós não podíamos ter o assistente de realização local, o Saman, ou outra pessoa, o diretor ou o chefe de produção local a fazer alguma coisa, porque estava sempre com o bebé nos braços. Sempre, era uma coisa assim, não. Estava sempre a fazer um bebê parar de chorar. Então era uma cultura local real. E pronto, fizemos esse milagre. Não, por questões de produção curiosas, que não sei o que interessa ao público em geral, nós filmamos durante um período um pouco alargado, mas escolhíamos, filmamos 3 dias, paramos 2, em função de fazer sol, fazer chuva, mudar de decor e coisas assim. Bom, mas não vamos prolongar isso demasiado. Talvez, se vocês quiserem, a gente fala lá fora, não é? Primeiro, parabéns pelo filme. Acho que está mesmo... Estou aqui, do teu lado direito.
E também me lembrei da Cidade dos Mortos da figura feminina, da raiva. E é só mesmo curiosidade, o título do filme tinha que ser por oposição ao protagonista anterior, o homem, tal argumento que escreveu, que depois que não veio à cena. De onde é que veio a ideia do título? É o universo feminino incontornável. Os cabeçalhos de jornais falavam sempre das noivas da Jihad. Era por causa disso. Ela, embora seja viúva, mas eu não queria fazer um filme chamado Viúva. Elas são conhecidas por serem as noivas da Jihad. Isso é o sonho e que ficou conhecido na história naquele momento. É essa a razão. Bom, eu queria agradecer. Isto foi o último debate, é o debate final do fecho do festival e é com enorme prazer que eu tive aqui o Sérgio neste debate e espero que agora neste país já deem mais valor ao Sérgio e que percebam que é sério, muitas vezes temos cineastas que não têm o reconhecimento por questões diversas ou porque têm um percurso muito, muito especial, individual e o Sérgio é um pouco isso e, portanto, e só espero agora que as pessoas, quando a gente estrear, que realmente vocês falem do filme para que outras pessoas venham ver e estamos à espera do teu próximo filme. Pronto. Muito obrigado.